Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar o trabalho desenvolvido para a disciplina de microcontroladores, que é o controle de temperatura em malha fechada usando PID. Então, para começar, eu vou demonstrar como está funcionando aqui o projeto no simulador de um PIC, né, que é o 16F877A. Basicamente, o trabalho consiste em controlar a temperatura desse resistor utilizando o sensor LM35, considerando que vai haver um distúrbio provocado pelo cooler. Então, por exemplo, eu seto a temperatura de referência como 76 e o que a placa tem que fazer é tentar alcançar essa temperatura, mesmo que tenha algum tipo de distúrbio. Então, para facilitar aqui, eu vou diminuir a temperatura e agora a temperatura da placa vai começar a aumentar. E aqui tem um gráfico que está fazendo comunicação serial com o simulador, né? Então a temperatura vai alcançar aquele valor ali de 76 ou vai chegar próximo a ele. E a ideia é que utilizando o PID ele consiga manter essa temperatura. Vai demorar um pouquinho. Eu vou. Então ele tem que manter essa temperatura fazendo os cálculos. Esses valores são baseados em três valores, que são o P, que é o proporcional, o I, que é o integrativo, e o D, que é o derivativo. Como podem ver, a temperatura está chegando próximo. Quando chegar próximo da temperatura, ele vai começar a variar para manter essa temperatura, para manter essa temperatura, né? Ali, ele começa a variar o P e D, né? Se eu diminuir o valor, como podem ver, o gráfico também vai diminuir e agora ele vai começar. Ele desligou o aquecedor, né? O heater dele, e vai começar a diminuir a temperatura até alcançar o valor desejado. Vou ligar aqui o cooler para ele chegar mais rápido. Aí assim que ele atingir esse valor, ele vai ligar o heater de novo para que consiga manter essa temperatura, né? Então, como a gente pode ver ali, tem o azul é a temperatura que eu setei como referência, o verde é a temperatura que ele tá tendo no momento e o vermelho é o erro, que é basicamente a diferença entre esses dois, que é a temperatura esperada e a temperatura atual. Vindo aqui para o código, é um código bem simples, então aqui eu seto os valores, as configurações para o PIC, né? Eu vou fazer leitura em três canais do PIC, em três canais analógicos. O primeiro canal é para fazer a leitura da temperatura de referência que está sendo controlada por esse potenciômetro aqui. Então, se eu diminuo a temperatura ou aumento a temperatura, é por esse potenciômetro P1 aqui. E aí eu faço a leitura dele. A segunda leitura é a temperatura do sensor LM35, que é esse carinha aqui. Então, eu faço a leitura dele também e armazeno nessa variável temperatura LM35. Aqui, basicamente, eu estou fazendo um cálculo porque a quantidade de bits setado para esse programa é de 10. Então, como o bit de referência é 10, ele vai de 0 a 1023. E aí a gente tem que fazer uma pequena conversão, né, para temperatura esperada. Então, por exemplo, eu quero que ele tenha o valor de 28, o mínimo dele seja 28 graus e o máximo eu coloquei como 76. Então, quando ele faz a leitura da porta analógica, ele já está fazendo essa conversão para mim. Aqui eu faço a leitura da temperatura. Aqui eu faço o controle da velocidade do cooler. Então, se eu aumento aqui, o cooler vai mais rápido. Se eu diminuo, como vocês podem ver, o cooler vai parar. Então, eu tenho esse controle aqui. Se eu aumentar aqui, ele vai tentar chegar a essa temperatura colocando o heater no máximo. Deixa eu diminuir aqui um pouco, vou diminuir isso aqui.
E aqui vem a parte do cálculo do PID, né? Esses valores aqui, foi baseado em chute, então você vai setando os valores, vai chutando os valores até conseguir chegar um valor ideal, como posso dizer. Basicamente, durante a apresentação em sala, eu tive um problema porque essa variável erro aqui, ela estava local. Ela estava sendo declarada aqui nessa linha. E isso estava dando problema porque não estava fazendo o controle do PID direito. Ele estava perdendo os valores de erro e por isso não conseguia controlar a temperatura. Aí eu coloquei ele como global, né? Então o código voltou a funcionar. Basicamente o erro é a diferença entre a temperatura de referência que você seta no potenciômetro e a temperatura lida do LM35. O proporcional é o erro vezes uma constante, que é o Kp, que eu setei como 100. O integrativo é o erro vezes uma outra constante, que é o Ki, que é a constante integrativa, né? E o derivativo vai ser a diferença entre a última temperatura lida, né, e a temperatura atual do LM35, vezes uma constante, que é o Kd. No final de tudo, você soma, faz o somatório das três variáveis, né, proporcional, integrativo e derivativo, printa no LCD e envia para serial para o meu gráfico, no caso. Aqui é onde eu estou fazendo o controle do PID baseado naquele somatório. Então, eu vou ter uma interrupção rodando aqui. E quando esse contador ultrapassar o PID, ele vai setar para high o pino C5 e vai setar para low o pino C5, caso contrário, né? E é isso, o código é bem simples, o funcionamento também, depois que você consegue entender, é bem simples. Então, se eu aumento aqui a temperatura, ele vai começar a aumentar. Eu vou colocar um distúrbiozinho aqui, ele tá subindo, e é isso. Só vou esperar setar o valor ali e ele manter. Beleza, ele alcançou. Aí tá vendo que ele fica alternando a temperatura do heater dele. Se eu diminuir a temperatura de referência para o mínimo e aumentar o cooler, ele vai começar a cair bem mais rápido, né? Porque agora tem um ventilador assoprando ele. Ó, aqui no gráfico. Quando chegar nessa temperatura, ele vai aumentar a temperatura para conseguir manter a temperatura de 33 graus, mesmo que tenha um ventilador assoprando a placa. Então é isso. Obrigado.